Se vocês quiserem assistir a aula direitinho, lá pelo YouTube vocês conseguem, ok? De qualquer forma, se vocês quiserem me escutar por aqui, fiquem à vontade também. Deixa eu ver se está tudo ok aqui na nossa transmissão. A conexão está excelente, ok. Vamos começar aqui a nossa transmissão da aula de biomecânica básica e um pouquinho sobre alavancas, tá? Vou começar falando o seguinte para vocês. A biomecânica é uma das ciências mais importantes quando a gente pensa em esporte. Por quê? Quando a gente pensa em esporte, a gente pensa em desempenho. A gente pensa que o nosso atleta ele precisa ter um melhor desempenho dentro do esporte para ter sucesso. Esse desempenho está diretamente relacionado com o treinamento. Se você não treina, o seu desempenho não melhora. E quanto melhor for o seu treinamento, melhor o desempenho que você vai ter, certo? Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Isso. Vou deixar os comentários ativados por enquanto só, tá? Legal. Então você precisa de treinamento para melhorar o seu desempenho. Quando você treina, você faz uma modulação metabólica, uma modulação do seu metabolismo energético, fazendo com que você atinja uma melhor resposta muscular. Porque para você atingir esse metabolismo, você precisa de ações musculares, certo? Então, ao ativar o músculo, você melhora o metabolismo através do treinamento, melhorando o seu desempenho. Esse músculo ele vai ser ativado através de ações musculares. Então, são ações nesse músculo, ações musculares vai levar à melhora do desempenho. A ação muscular tem a ver com movimento. Então, toda ação muscular gera um movimento, a não ser, obviamente, uma ação isométrica, mas a ação muscular concêntrica e excêntrica, de acordo com o treinamento, vai gerar movimento. E este movimento nada mais é do que o foco de estudo da biomecânica. O foco do estudo da biomecânica é o movimento humano. Então, a biomecânica está diretamente atrelada ao desempenho no esporte. Então, é extremamente importante que a gente tenha esse círculo bem fechado e bem o entendimento de tudo isso para a gente entender que o desempenho no esporte não é apenas a parte fisiológica, que a gente viu desse lado aqui da figura, quando a gente fala de metabolismo, músculo e tudo mais. Mas também está diretamente relacionado com uma boa análise de movimento, que é o papel da biomecânica. E para isso, a biomecânica responde duas perguntas. Como aumentar o desempenho do esporte e como diminuir o risco de lesões através do esporte, tá? no esporte propriamente dito. Como que a biomecânica faz para responder essas duas perguntas? Como aumentar o desempenho do esporte e como diminuir o risco de lesões? Através das duas grandes áreas de competência da biomecânica, que são a cinemática e a cinética. Qual a diferença entre cinemática e cinética, tá? Cinemática é aquela parte da biomecânica que descreve o movimento. Então, analisa tempo, deslocamento, velocidade, aceleração, espaço. Já a cinética é aquele estudo que a gente faz das forças associadas ao movimento. Então, a gente vai entender mais para frente como é que isso se resolve na prática e como as duas áreas da biomecânica se fundem para uma boa análise de movimento, para uma melhora do desempenho do nosso atleta, ok? Dentro da biomecânica, nós temos basicamente quatro métodos de avaliação que a gente utiliza. A cinemetria, a dinamometria, a antropometria e a eletromiografia. A gente vai falar um pouquinho de cada uma delas antes da gente pontuar lá na frente a questão das alavancas, como a gente comentou. Tá? Então, na parte da antropometria, o que seria antropometria? Seria um entendimento de um novo... Entendimento não, a confecção de um modelo corporal, através do entendimento, aí sim, dos segmentos corporais e da influência desses segmentos corporais no esporte. Então, a gente precisa entender de forma individual a antropometria de cada atleta. 2 atletas de natação, por exemplo, para melhorar, por exemplo, o gesto motor, para melhorar a técnica do nosso atleta, permitir que ele consiga desempenhar da melhor forma possível dentro de um esporte que tem uma técnica padrão, ajustar essa técnica padrão para a parte antropométrica específica do meu atleta. Então, se eu tenho uma pessoa que tem uma envergadura de 2 metros, uma envergadura de 2,5 metros no outro atleta, um dos dois, a priori, sairia com vantagem, a não ser que eu consiga utilizar essa diferença ajustando técnica e propiciando um melhor desempenho naquela pessoa que teria um prejuízo antropométrico, digamos assim, tá? Então, a gente pega modelos corporais já pré-estabelecidos e conseguimos identificar nos nossos atletas aqui, ó, diversos pontos. Então, se você for pegar aqui, tem modelos matemáticos, H seria a estatura da pessoa. Então, nós temos aqui, ó, o segmento de coxa aqui, seria 0,280 H. Tá? Já até o joelho encontrar
por exemplo, o centro de gravidade. A gente consegue fazer cálculos matemáticos com alguns modelos já pré-estabelecidos para encontrar centro de gravidade. Por que é importante a gente encontrar centro de gravidade? Será que, por exemplo, um ginasta, quando ele está fazendo os movimentos dele, ele está conseguindo utilizar com um pouco mais de velocidade, um pouco menos de velocidade, aproveitando melhor o centro de gravidade dele? Será que ele está utilizando isso ao seu máximo? Para isso a gente utiliza a antropometria. Nós temos ali a angulação, tá vendo aqui, ó? Desde a angulação da perna flexionada para o chute, até o movimento da perna no que ele vai encostar na bola para que o ângulo que vai sair da bola. Então isso é análise de cinemetria. Então a gente consegue filmar a pessoa e analisar todo esse componente. Então, por exemplo, a técnica do lançamento de martelo. Então a gente vê certinho se esse martelo está rodando corretamente para a poder está utilizando da melhor forma. Então, se eu conseguir calcular o centro de gravidade em determinados pontos, eu consigo ver se, olha, essa técnica você está perdendo velocidade ao longo do seu salto, por exemplo, tá? Eu vou desativar aqui o Instagram agora. Quem entrou já entrou ali. Vou voltar aqui para o nosso YouTube para acompanhar com vocês, para ver se está tudo certo. Deixa eu tirar aqui o som. Muito bem. Então essa é a parte da cinemetria. A gente tem a análise de marcha, e aí a gente parte de uma análise de marcha depois para uma análise de corrida. E a gente pode fazer isso não só com atletas olímpicos, mas também com atletas paralímpicos, tá? O movimento, por exemplo, que você faz com a cadeira, a gente consegue também melhorar esse movimento através de uma análise de cinemetria. Então, se você pegar, por exemplo, um atleta de basquete, de cadeira de rodas, a análise que você tem com ele é diferente da análise que você tem, por exemplo, com um atleta de tênis de cadeira de roda, com um atleta de rugby, tá, em cadeira de rodas. A movimentação ela tem uma certa especificidade baseada na modalidade. E aí nós temos a dinamometria, que aqui já é uma análise de força angular mesmo, tá? Então aqui eu tenho um exemplo para vocês, um dinamômetro isocinético, tá? Para coxa femoral aqui no caso. Como é que funciona esse dinamômetro isocinético? Vocês vão ver agora o teste, tá? Vocês percebem que a máquina, se eu não fizer força nenhuma, a máquina vai ficar subindo e descendo, tá? A ideia do teste é que eu faço o máximo de força possível empurrando ela quando ela estiver subindo e o máximo de força possível empurrando ela para baixo quando ela estiver descendo, tá? Durante algumas repetições aqui. E aí, neste gráfico, que você vai ter o gráfico de força para extensão do joelho, para flexão do joelho, para a gente poder analisar as diferenças de força dentro da articulação, para saber, por exemplo, pós-lesão ou até pré-treinamento, todos os ajustes que são necessários a gente fazer, tá? E aí também tem, no caso da dinamometria, que é uma plataforma de força de reação do solo. Então vocês vão ver mais para frente sobre as leis de Newton, por exemplo, que uma ação exerce uma reação, certo? Então nós temos a ação quando a gente pula, o solo também faz uma ação contrária. Então a gente consegue analisar justamente essa força de reação do solo quanto que a gente está realmente impulsionando o nosso corpo, tá? Também é uma análise de dinamometria. E por último, uma análise de eletromiografia, que é quando a gente vai simplesmente pontuar aqui, ó, a atividade elétrica do músculo e a atividade elétrica do músculo durante a contração. Então você está aqui num exercício semelhante àquele da dinamometria isocinética, mas aqui numa cadeira extensora normal, fazendo aqui a extensão, tá, na cadeira extensora, e analisando a atividade elétrica desse músculo, tá? Deixa eu entrar aqui de novo. Está atrasado. Isso. Tá funcionando. Beleza, só precisava ver se estava funcionando direitinho. Ok, essa é a questão da eletromiografia. Então nós temos aqui os quatro métodos de avaliação dentro da biomecânica: cinemetria, dinamometria, antropometria e eletromiografia. Fechando aqui dois modelos basicamente, tá? Um modelo que analisa a energia cinética, a energia mecânica e a inércia, desculpa, e um outro modelo que se complementa a ele para uma análise de forças internas. Então nós temos aqui várias flechas para vocês entenderem. Cinemetria com posição e orientação dos segmentos corporais, a dinamometria com as forças externas e distribuição de pressão, como por exemplo a forma de força,
antropometria, que nos dá parâmetros para o modelo corporal individual, e atividade muscular pela eletromiografia, tá? Esses três, na verdade, os quatro, né? Os quatro modelos, eles nos ajudam a entender as forças internas que ocorrem no nosso corpo. Sendo que a antropometria e a cinemetria junto são duas análises que nos ajudam a entender a energia mecânica, a inércia, como que a física, no caso, interfere no nosso movimento, e essa análise também interfere na nossa análise de forças internas e dos movimentos líquidos, no caso, corporais, certo? Ok, sabendo disso, como aumentar o desempenho no esporte, então? Vamos entender na prática como funciona. Então, eu trouxe aqui para vocês uma análise cinemática da corrida de 100 metros na final de 2008, em Pequim, com os 8 corredores balizados no final dos 100 metros aqui, entre eles o Usain Bolt, vencedor da prova com o recorde mundial de 9,58 aqui, tá? Vamos entender isso aqui, olha que interessante. Uma análise cinemática. Número de passos que cada atleta deu ao longo dos 100 metros. Então nós temos o Bolt com 41 passos, o segundo colocado foi o Thompson com 44 passos, o terceiro colocado foi o Dix com 47 passos e o Asafa Powell ficou em quarto. Ficou em quinto, na verdade. Quarto ficou o Martina, que com 46 passos, e depois veio o Asafa Powell com 44 passos. A Asafa Powell deu exatamente a mesma quantidade de passos que deu o segundo colocado. Tá? O Burns ficou em penúltimo, deu menos passos do que o segundo colocado. Então, se a gente simplesmente definir o tamanho da passada, no caso, vai te fazer com que você dê menos passos e esses menos passos vão fazer com que você ganhe a prova. Não necessariamente. No caso do Bolt, sim, ó, ele tem o menor número de passos. Mas, por exemplo, o Burns é o segundo que deu menos passos e ele não conseguiu chegar entre os 3 primeiros, por exemplo. Não ganhou a prova. Então, não é uma análise que a gente consegue fazer sozinho. Então, vamos ver essa análise baseada agora com o comprimento médio da passada. Então, vocês têm um Burns aqui ó, com 43 passos, mas um comprimento médio de passada de 2,32. Né? O 2,32 é uma passada relativamente boa. Olha o Bolt, 2,43 é o que tem a primeira melhor passada, o Burns é o que tem a segunda melhor passada em média, tá? Isso aqui não adianta de nada também se a gente pensar simplesmente numa análise de comprimento médio associado ao número de passos, porque se a gente olhar só esses dois componentes, a gente colocaria o Burns em segundo lugar. Deu menos passos com um comprimento de passada grande. Mas aí nós temos que analisar também a frequência média com que essa pessoa coloca o passo, tá? O tempo total que ele coloca e a aceleração. Então são várias análises que a gente faz para realmente conseguir entender a eficiência de cada um desses passos. Então a análise cinemática sozinho, ela não te dá uma resposta. Então a biomecânica não tem como você pegar apenas um ponto, olhar ali um vídeo, contar o número de passos e falar agora eu já sei. Então, por exemplo, na canoagem se fazia muito contagem de remadas. Então, legal. Uma frequência de remada X é muito boa. Mas você pode ter uma frequência de remada X com uma aplicação de força pequena. Se você tiver uma frequência de remada X com uma força pequena, não adianta. Se outra pessoa tiver a mesma aplicação no número de remadas com uma aplicação de força maior por remada, a velocidade dela vai ser maior. Então, é uma análise aqui. Então, ok. O que diferencia o Bolt do Burns, por exemplo? Provavelmente a força. A força com que ele aplica no solo para se distanciar, tá? Isso faz com que ele tenha uma velocidade um pouco maior. Vamos ver a questão de velocidade e aceleração. Nós temos aqui a velocidade. O que seria a velocidade? A velocidade seria a variação da distância pela variação do tempo. Então, você tem aqui 100 metros rasos, 100 metros da prova, 10 segundos. Então, você tem uma velocidade média de 10 metros por segundo. Média. E a aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo. Então, legal. Vamos ver aqui o Bolt. Isso aqui é a relação do Bolt, tá? Os 100 metros dele a cada 10 metros. Os primeiros 10 metros, ele tem uma velocidade média de 5,4 metros por segundo. Isso aqui multiplicado por 3,6 vai dar 16 metros, alguma coisa assim. 15, vai dar em torno de 16, 17 km por hora. Tá? Mais ou menos assim. Aqui você vai ter mais ou menos uns 37 km por hora. Ele vai atingir quase 44 km por hora aqui no pico dele entre os 60 e 80 metros. Tá?
Então, legal. Aqui a gente já consegue ter uma avaliação melhor agora, junto com aquela questão dos passos, sobre a velocidade, tá? E a aceleração que nós temos do nosso atleta, ok? Muito bem, vamos ver isso aqui em gráfico para ficar mais fácil para a gente entender. Então, a gente viu que a velocidade média é os 100 metros dividido pelos 10 segundos que ele fez na prova total, certo? Olha aqui, ó, velocidade e aceleração. Então, nós temos a velocidade, que é o aumento, né, da distância pelo tempo. E nós temos a aceleração, que você percebe que ele tem uma aceleração entre os primeiros 10 para os segundos 10 metros, depois para 30 metros, depois para 40 metros, para 50 metros, até 60 metros, só que ele foi acelerando. E aí nós temos aqui uma manutenção depois dessa velocidade, então você já não tem mais aceleração, a aceleração agora aqui nesses 3 trechos aqui ela é zero, porque ela é a variação do tempo da velocidade pela distância, aqui não tem variação de velocidade, é a mesma. E aí ele começa a ter uma desaceleração final. Opa, aqui eu já tenho informação, tá? Legal, e aqui já continua dentro de uma análise cinemática, então aquela primeira análise cinemática não me traz informações decisivas, mas aqui eu já tenho uma informação complementar. Então, se eu sou o técnico, por exemplo, o preparador físico do segundo colocado, eu com um gráfico desse agora já consigo entender, primeiro, se meu atleta vai ser capaz de ganhar do Bolt ou não, dentro deste cenário, e o que eu preciso fazer para que ele ganhe ou não. Então, vamos lá. Eu sei que o Bolt demora aqui, ó, mais ou menos 50 a 60 metros para atingir a velocidade máxima dele, e depois ele mantém isso por 30 metros, desacelerando no final. Legal. Se meu atleta não consegue atingir essa velocidade máxima, igual a do Bolt, é menor, então provavelmente eu vou ter que fazer com que meu atleta atinja a velocidade dele máxima antes e tente manter por um período maior. Porque aí quando o Bolt atingir a velocidade máxima dele, talvez o meu atleta já esteja na frente e não dê tempo dele buscar. Estamos falando de 100 metros, tá? É bem difícil, mas só para vocês entenderem a questão de como funciona essa análise depois para aumentar o desempenho. Se eu tenho essa análise de todos os atletas que vão competir comigo e do meu atleta também, eu consigo ver como modular um treinamento. Eu preciso melhorar saída de bloco, talvez uma aceleração maior na saída de bloco, aqui nos primeiros 100, 200 metros, 10, 20 metros. Preciso fazer com que ele mantenha a aceleração no final, porque ele estava cabeça a cabeça com o Bolt aqui, mas a desaceleração dele foi muito grande, a do Bolt foi menor, por isso que ele perdeu. Então, entender em que ponto que está um atleta, em que ponto que estão os outros atletas para poder comparar e melhorar o desempenho do atleta. Tá? Falar um pouquinho da cinética, então. Para falar de cinética, que é a análise das forças associadas aos movimentos, nós temos que lembrar das 3 leis de Newton. E o celular caiu aqui, que eu estou tentando acompanhar pelo celular para ver se não trava, tá? As 3 leis de Newton. Primeira lei de Newton, lei da inércia. O que diz a lei da inércia? O corpo continua em repouso até que venha uma força e faça com que ele mude o seu estado. Então, vamos pensar no bloco de saída. Tá? No bloco de saída, você está ali parado e você precisa fazer uma força contrária a este bloco para aumentar a aceleração até atingir o máximo da sua velocidade. Aqui é uma aplicação da primeira lei de Newton. Saída de bloco da natação, acontece a mesma coisa. Então, tem vários esportes que a gente influencia diretamente no meu treinamento. A segunda lei do movimento de Newton, é a questão da massa e aceleração que a gente viu lá atrás. Na corrida de rua, é muito comum na corrida de rua a gente ver uma oscilação vertical das pessoas. Então, a pessoa corre e você percebe esse movimento em que ela atua. Para correr, a gente faz força deslocando sobre o chão, empurrando o chão. Se a nossa força está sempre num direcional para baixo, tá, com o pé no solo, eu sempre vou estar indo com o corpo para cima. Conforme eu aumento a velocidade, e somente quando eu aumento a velocidade, eu começo a propulsionar o meu corpo para frente ao empurrar o chão para trás. Para aumentar a velocidade, eu preciso deslocar meu corpo para frente. Ao deslocar meu corpo para frente, eu vou começar a empurrar o chão para trás, eu diminuo a oscilação vertical. Então, é outra forma de aplicação das leis de Newton que a gente consegue analisar dia a dia. Imagina só num salto, aqui, ó, salto em distância. Se meu atleta vem na maior aceleração possível e na hora que ele vai fazer a propulsão, ele pula empurrando isso aqui para baixo, ele vai pular bem alto. Vai pular bem alto e vai cair aqui. Agora, se ele conseguir fazer essa propulsão empurrando isso aqui para trás, ele vai conseguir empurrar para trás, fazendo muita força, jogando o corpo cada vez mais para frente.
né? E a terceira lei, que é aquela que a gente começou, da ação e da reação, que eu comentei no começo, a lei da ação e reação, que diz que para cada ação existe uma reação de igual intensidade no sentido oposto, e aqui que a gente tem as análises, por exemplo, de impacto. Então a gente tem aqui um gráfico de força de reação do solo para diferentes modalidades de salto. Então a gente tem a corrida em velocidade, que a gente sempre fala, né? Ah, a corrida é ruim porque dá impacto. Legal, a corrida é ruim porque dá impacto. Olha o tamanho do impacto numa corrida de alta velocidade, tá? De 10 segundos, tá? Altíssima velocidade, ou seja, altíssima velocidade maior em força que você tem contra o solo. Olha só o tamanho do impacto, tá bem? Bem pequeno comparado a outras modalidades, como, por exemplo, o salto em altura. Olha o tamanho do pico de intensidade do salto em altura, tá? Ou o salto em distância, com um pico maior ainda. Nessa figura eu não tenho o gráfico do salto triplo, mas o salto triplo é das modalidades a que tem o maior pico de intensidade. Ah, então não tem problema, não tem intensidade nenhuma na corrida, não tem impacto nenhum. Não tem impacto na corrida capaz de te deixar com algum problema simplesmente pelo impacto, e sim pelo seu condicionamento. Pense que você está gerando impacto de algumas vezes do seu corpo, do seu peso corporal, sobre a sua perna cada vez que você faz isso. Se você não tem condição de correr, por exemplo, uma maratona, você não está treinado para correr uma maratona, sua musculatura não está suportando uma maratona, não tem resistência de força para isso, o impacto somado de 42 km, uma musculatura que provavelmente deve cansá-la pelos 20, ele começa a ser potencialmente lesivo para a sua estrutura óssea. Tá? Então a questão é, o impacto ele é baixo. Se você está preparado para fazer esse esforço, ok, você suporta. Agora, se você quer fazer uma corrida muito longa, que você não está preparado muscularmente falando para isso, o impacto que a sua musculatura deveria absorver não vai conseguir e vai sim poder ser potencialmente lesivo para as suas estruturas ósseas, tá bom? Ok, como que Newton pode auxiliar então para aumentar o desempenho do esporte? Baseado em tudo isso que a gente falou, como é que Newton pode ajudar a gente? Aqui é só uma brincadeirinha, a gente continua hoje mesmo, tá? Vamos continuar. Vamos tentar entender então as propriedades mecânicas do músculo esquelético. Então nós temos lá produção de força pelo comprimento de sarcômero. É uma das propriedades mecânicas do músculo esquelético. A gente tem que colocar agora então o conhecimento de Newton dentro da relação entre músculo e desempenho. Como é que funciona essa relação força-comprimento do sarcômero? O músculo, para contrair, ele precisa de sobreposição entre actina e miosina. Né? As cabeças da miosina juntando na actina, fazendo ponte cruzada e gerando deslizamento do sarcômero. Se você tiver uma sobreposição completa, faz isso aqui com a sua mão. Assim, ó, junta aqui os dedos, deixa completinho, mão fechada. Tenta puxar. Você percebe que não gera tensão nenhuma, você não precisa fazer força nenhuma, não consegue fazer força. Por quê? É como se fosse o seu sarcômero, você tem sobreposição total do sarcômero. Onde que você vai fazer força? Não dá. Está totalmente encurtado, não gera força, a tensão é baixa. Agora afasta bem os dedos aqui, ó, pega pontinho do dedo, tenta fazer força aqui, ó. Percebe que você consegue gerar uma tensão, mas é muito pouco, porque não tem sobreposição de actina e miosina. Então existe um comprimento ótimo no músculo, tá? Que é mais ou menos este meio aqui, ó, que aqui se eu puxar você vai perceber que tem muita tensão. Para os dois braços, nos dois dedos você sente muita tensão, porque tem bastante sobreposição ainda de actina e miosina que você consegue utilizar. Então, essa é a relação força e comprimento. Existe um movimento ótimo. Ainda continua. Existe um comprimento ótimo, tá, do músculo, que você consegue gerar força, tá? Existe também a relação de força por velocidade. Como é que é essa relação? Significa que você tem o máximo de força no momento onde você não consegue ter tanta velocidade. O máximo de velocidade você não consegue aplicar tanta força. Então, quanto maior for a força aplicada, menor a velocidade que você vai conseguir impor no exercício. Quanto maior a velocidade associada ao movimento, menor a força que você vai colocar. Isso reflete diretamente também em relação à potência. Então, a sua potência ela também tem um ciclo de desenvolvimento baseado na velocidade. Então, essas são as propriedades mecânicas do músculo. Então, quando você associa o comprimento da musculatura com a relação de velocidade de força, com potência com velocidade, você começa a perceber que a aplicação das leis de Newton se dá diretamente no esporte e a gente consegue modular isso para a melhora do desempenho dos nossos atletas. Mas vamos para aquilo que vocês me pediram, que foi a questão das alavancas. O que seria alavanca, tá?
A alavanca é um sistema corporal que compõe cinco itens, que vocês vão ver daqui a pouco, e que ela opera de acordo com o torque. O que é torque? É a força necessária para mover um eixo, tá? Pela distância que você tem desse eixo, a força necessária para gerar um movimento rotacional, ou seja, por exemplo, se você tem um músculo associado a uma articulação, quando ele contrai, ele vai movimentar essa articulação, fazendo um movimento rotacional nela, e esse torque vai ser dependente da alavanca, tá? Então nós temos aqui, por exemplo, ó, um eixo, certo? O eixo que precisa ser rotacionado, tá? E nós temos aqui uma aplicação de força. Então essa aplicação de força vai ser dependente da distância que está do eixo para rotacionar ele. Esse é o torque, tá? É a quantidade de força para rotacionar esse eixo aqui. E ele é dependente de... desculpa. E como a gente altera o torque? Se você mudar o ponto de aplicação de força ou a quantidade de força aplicada, se você mudar a distância que você vai aplicar essa força, ou se você mudar a direção dessa força. Se você colocar essa força nessa direção, ou de cima para baixo, tudo isso altera o torque, tá? Altera a força necessária para mover este eixo. E quais seriam os componentes de uma alavanca? Basicamente são cinco componentes de uma alavanca. O ponto fixo, ou o eixo de rotação. Dentro da força nós temos dois, que é o ponto de aplicação da força e o braço, tá, da força. E o da resistência, que é o ponto de aplicação de resistência e o braço de resistência. Tá? Então nós temos aqui 3 exemplos de alavanca, que vocês já conhecem. São os 3 tipos que a gente tem no nosso corpo, provavelmente os 3 tipos de alavanca que existem e que a gente consegue identificar no nosso corpo. A alavanca de primeira classe, chamada de interfixa, segunda classe, chamada de interresistente, e terceira classe, chamada de interpotente. Qual a diferença entre elas? Qual o ponto que se concentra no meio da alavanca? Então, se você tem um ponto fixo no meio, o eixo no meio, a gente chama de interfixa. Então, de um lado eu tenho a aplicação da resistência, do outro a aplicação de força e interfixa. Quando você tem a resistência no meio, você tem o ponto fixo num canto, o ponto de força no outro e a resistência no meio, interresistente. Quando você tem o ponto de aplicação de força centralizado, você tem o eixo de um lado, o ponto de aplicação de resistência do outro, e você tem uma alavanca interpotente. Tá? São os 3 tipos de alavanca. Então, se você pensar no torque, ele é a força vezes a distância em relação ao eixo. Então, vamos entender aqui, ó, tá? Nós temos o eixo, que é o cotovelo. A força, o ponto de aplicação de força, é a inserção aqui no nosso bíceps. A gente está fazendo uma movimentação com o antebraço supinado. Então, nós vamos avaliar aqui o bíceps braquial. O ponto de inserção dele aqui no rádio. E aqui no ponta da mão nós temos um peso gerando uma resistência neste braço para baixo. Então, nós temos o braço de resistência. Então, nós temos aqui a resistência, a força e o eixo. Então, nós temos o braço de resistência, que é a distância entre o eixo e o ponto de aplicação da resistência. E nós temos o braço de força, braço potente, que é a distância entre o eixo e o ponto de aplicação dessa força. Então, nós temos um braço de força pequeno e um braço de resistência muito grande. O torque que a musculatura vai ter que gerar aqui, ó, para rotacionar este eixo tem relação direta entre o braço de força e o braço de resistência. Isso é o conceito que a gente chama de vantagem mecânica, que é a eficiência de uma alavanca em movimentar uma resistência, e ela é a relação entre o braço potente e o braço resistente. Quando você tem um braço potente maior que um braço resistente, você tem uma vantagem mecânica, ou seja, eu não preciso gerar tanto torque na musculatura para rotacionar o eixo. Agora, quando o braço de resistente for muito maior do que o braço potente, eu tenho desvantagem mecânica, que é esse caso aqui, ó. O braço de força é muito pequeno em relação ao braço de resistência, tá? Isso significa que o músculo vai ter que gerar muito torque para rotacionar o cotovelo. É por isso que o treinamento de força funciona. Tá? Uma das intenções do treinamento de força é gerar desvantagem mecânica na articulação, para que o músculo tenha que gerar um torque muito grande para vencer essa resistência e rotacionar a articulação necessária
e assim aumentar a força desse músculo, aumentar a hipertrofia, aumentar a força, aumentar a potência, tá? É por isso que algumas musculaturas do nosso corpo são bem difíceis de hipertrofiar, como, por exemplo, a da panturrilha, onde você tem uma alavanca geralmente interresistente, onde o braço de força é muito maior que o braço de resistência, ou seja, a musculatura não precisa gerar muito torque para vencer, não importa quanto peso você coloque. Tá? A sobrecarga sempre vai ser diminuída porque ele opera sob uma vantagem mecânica. Então, vamos lá. Neste exemplo aqui, eu falei de um exemplo de uma alavanca interresistente, mas aqui nós temos uma alavanca interfixa. Quem está no meio é o ponto fixo. Eu tenho um braço de resistência pequeno aqui e eu tenho um braço de força. Então, se eu tenho um braço de força maior do que um braço de resistência, obviamente eu vou ter uma vantagem mecânica, não importa o tipo da alavanca. Tá? O que importa é, dentro daquela alavanca, o braço de força é maior que o braço de resistência, vantagem mecânica. Dentro daquele tipo de alavanca, o braço de resistência é maior que o braço de força, desvantagem mecânica. Não importa exatamente o tipo da alavanca para fazer essa análise de vantagem ou desvantagem. Como é que uma vantagem ou desvantagem mecânica interfere no movimento? Muito bem. Vamos supor que eu queira melhorar um pouco a força em determinado músculo. Primeiro, eu vou analisar o exercício que eu vou colocar. Eu vou gerar uma desvantagem mecânica para aquele músculo? Legal. Se ele vai gerar uma desvantagem mecânica para aquele músculo, ótimo. Eu vou gerar um torque maior nessa musculatura para vencer a resistência. Agora vamos tentar associar com outra parte que a gente discutiu aqui, por exemplo, sobre as propriedades mecânicas do músculo. Desvantagem mecânica, eu coloco o meu músculo num pré-encurtamento ou num pré-estiramento. Quando eu tenho um pré-encurtamento ou um pré-estiramento, concordo que eu vou ter uma redução da capacidade de sobreposição de actina e miosina. Se eu estou encurtando a musculatura, estou diminuindo o tamanho dos sarcômeros. Se eu estou alongando a musculatura, eu estou aumentando a distância desses sarcômeros. Então, se eu conseguir identificar um exercício que me proporcione uma boa desvantagem mecânica e ainda assim num comprimento ótimo do músculo para gerar torque, perfeito, esse exercício está de bom tamanho para melhorar o desempenho do meu aluno ou do meu atleta. Agora, se eu tenho um exercício que para gerar uma desvantagem mecânica eu interfiro demais no comprimento do meu músculo, da minha musculatura, talvez não compense. E talvez eu consiga colocar um outro exercício que não tenha tanta desvantagem mecânica, mas que o torque vai ser maior porque a musculatura vai conseguir gerar, conseguir produzir força, conseguir gerar esse torque. Sabe como a análise da biomecânica traz diversos olhares para que a gente consiga mexer em exercícios e até criar exercícios que sejam bastante específicos para o momento do meu atleta, para o esporte do meu atleta, para o meu atleta, baseado na questão antropométrica, que eu falei, às vezes para um atleta, um levantamento terra para ele é perfeito, porque gera desvantagem mecânica e tem uma sobreposição de fibras perfeita, ok, para ele conseguir fazer a musculatura e gerar bastante torque. Mas talvez para um outro atleta com uma característica antropométrica diferente, o mesmo movimento gere uma desvantagem mecânica, mas com uma diminuição de sobreposição de actina e miosina, porque você leva um encurtamento e consegue realmente você consegue realmente individualizar o treinamento baseado nessas informações do desempenho do seu atleta. Tá? Aliado a isso, uma boa prescrição baseada na parte metabólica e fisiológica, você tem como melhorar o desempenho do seu atleta por bastante força. Deixo aqui meu convite para vocês entrarem lá na plataforma da Academy e conhecer o nosso curso de Cinesiologia da Musculação.